Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Kátia Bruno e estamos aqui no quarto dia do nosso devocional Restaurando a Maternidade. Nós estamos em 21 dias de jejum e oração e eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas nesses dias. A palavra do Senhor para nós hoje, ela está registrada em Mateus, no capítulo 17, e no versículo 14, o texto, ele vai nos relatar a história de um jovem lunático. Aquele jovem, ele já estava um tempo muito mal, e o seu pai, ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, o meu filho está doente, o meu filho, ele está terrivelmente possesso. O meu filho, ele é possesso por um espírito maligno que o joga na água, o joga no fogo, ele se machuca. E eu já levei ele até os seus discípulos, mas os seus discípulos não conseguiram resolver o problema do meu filho. Jesus então fala: ó geração perversa, ó geração incrédula, até quando vocês irão permanecer dessa forma? Até quando vocês irão, sim, se conformar com essa situação? Amada do Senhor, eu quero hoje trazer essa reflexão para nós. Quando aquele homem, aquele pai, ele levou o seu filho até os discípulos, que não puderam fazer nada por ele, Jesus então, quando ele tem um encontro com Jesus livra aquele rapaz daquele demônio, daquela enfermidade. E o que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão? Onde é que nós temos levado os nossos filhos? Será que nós temos apresentado os nossos filhos a uma religião? Ou nós temos apresentado Jesus para os nossos filhos? No devocional de ontem, o Senhor falou conosco sobre posicionamento. O Senhor falou conosco sobre o posicionamento que Ana teve em relação a ensinar Samuel o princípio da palavra de Deus. E hoje o Senhor nos fala qual é o caminho que nós temos ensinado para os nossos filhos. Qual é o caminho que nós temos ensinado para eles? Nós temos apresentado os nossos filhos a uma religião, porque a religião ela cansa, a religião ela pesa, a religião ela traz fardo. A religião, ela traz um peso, uma tradição. A religião, ela não muda, ela não transforma. A religião, ela não liberta. A religião não transforma mente, não transforma caráter. Mas Jesus, sim. Jesus, ele disse no capítulo 10 do Evangelho de João, ele disse que ele veio trazer vida, e vida em abundância. Quem nós temos apresentado os nossos filhos? E talvez você pode dizer: pastora, mas eu levo meu filho na igreja. Desde criança eu levo meu filho na igreja. Eu quero te falar algo de uma experiência minha pessoal. Durante um tempo, eu pensava que levar um filho na igreja era simplesmente suficiente. Levar o filho ao culto era suficiente. Mas sabe de uma coisa? Meu filho mais velho, quando ele chegou na adolescência, ele não quis mais ir para a igreja. Porque ele não conhecia Jesus. Ele conhecia a religião. Ele conhecia um Deus que eu apresentei para ele. Um Deus que cobrava demais. Um Deus que exigia demais. Um Deus que se falava de amor, mas que não demonstrava amor. Foi o Deus que eu apresentei para ele. Pela minha ignorância, pela minha falta de sabedoria, eu apresentei esse Deus para ele. Um Deus que me exigia muito. Um Deus que me pesava, que me penalizava quando eu não obedecia. É claro que o nosso Deus, ele nos corrige porque ele nos ama, mas ele nos corrige em amor. E muitas vezes eu apresentei a religião para o meu filho, não apresentei Jesus. Porque eu achava que levá-lo para a igreja era suficiente. Hoje eu entendo isso e faço diferente com os meus outros filhos.
Graças a Deus eu consegui enxergar a tempo o erro que eu estava cometendo. Eu sei que o meu filho um dia ele vai voltar para Jesus, porque hoje ele já começa a ter experiências com Jesus. Então eu sei que breve eu vou testemunhar aquilo que Jesus fez na vida dele. Mas eu quero falar para você, mãe, que talvez pensa que é o suficiente levar o filho para um culto. É suficiente deixá-lo na salinha da escola bíblica dominical. Apresente Jesus para o seu filho. Apresente o Jesus que é amor, o Jesus que é justiça, o Jesus que é paz, o Jesus que é tudo para nós. Apresente esse Jesus para o seu filho. Apresente esse Jesus. O Jesus que salva, o Jesus que restaura, o Jesus que cura. Apresente esse Jesus, porque é esse Jesus que vai transformar a vida do seu filho. É esse Jesus que vai libertar a vida dele. Não a religião. Porque a religião, ela impõe fardos. A religião, ela impõe muita coisa. A religião não dá conta. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Aquele rapaz, o pai dele levou ele até os discípulos. O pai dele fala, diz assim o versículo 16: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é um lunático, que sofre muito. Pois muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes cai na água. Eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam curá-lo. Por que os discípulos não puderam curá-lo? Porque até então os discípulos não haviam recebido o poder de Deus para curar. Os discípulos aqui nessa passagem representam a religião, representam a igreja que muitas vezes ela não recebe esse poder para curar porque ela não apresenta Jesus. A palavra do Senhor para nós nesse dia, mãe, é: apresente Jesus para o seu filho, leve seu filho até Jesus. Você tem orado pelo seu filho? Você tem apresentado a Jesus? Você tem apresentado ele a Jesus? Ou você tem apresentado ele à igreja? Quando você vai conversar sobre Deus com seu filho, você fala: a igreja, lá na igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou você apresenta Jesus, que morreu na cruz pelo seu filho, que morreu na cruz pela sua vida. Quem você apresenta? Quem você apresenta para o seu filho? E quem você leva o seu filho para ser apresentado? Você leva ele até diante de Jesus? Eu não estou dizendo aqui que não devemos levar os nossos filhos à igreja. Eu não estou pregando isso, me entenda. Mas eu estou dizendo que os nossos filhos, eles devem ser apresentados a Jesus. Eles devem conhecer Jesus. Porque Jesus sim vai mudar a história. Jesus sim vai curar. Jesus sim vai libertar. Porque foi isso que Jesus fez com aquele jovem. Quando Jesus disse para ele: fica livre, fica são. Aquele rapaz ficou são, aquele rapaz ficou liberto. E olha só, Jesus ele diz aqui no versículo 21 o seguinte: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E no versículo 20 Jesus falou: olha, se vocês tiverdes fé com o tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer para esse monte: saia daí, passa para cá, e vai acontecer. Ele chamou aquela geração, aqueles discípulos, aquelas pessoas de uma geração incrédula. A quem você tem apresentado os seus filhos? É a Jesus? É ao verdadeiro Deus? Você tem jejuado pelo seu filho? Você tem orado por ele? O que você tem feito? Quanto tempo você passa orando pelo seu filho? Quanto tempo você gasta? Quantos jejuns você já fez? Qual é a renúncia que você já fez para que o seu filho seja liberto? Para que a sua filha seja liberta? Então, em nome de Jesus, esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Esta é a palavra do Senhor. A quem nós temos apresentado os nossos filhos? A religião ou a Jesus? Porque se você tem apresentado até hoje a religião para o seu filho, pode ter certeza que nada vai adiantar. Apresente-o a Jesus. Apresente Jesus para ele. E pode ter certeza que as coisas vão mudar. Como eu tenho presenciado isso na minha vida, como eu tenho testemunhado isso aqui na minha casa.
Jesus tem feito a diferença na minha vida. A igreja é muito importante, mas a igreja é a congregação dos santos. E a igreja somos nós. O templo, o lugar que esta igreja se reúne, é um lugar de comunhão, de edificação, é um lugar onde os nossos filhos devem aprender, que é um lugar de cultuar ao Senhor. Não é um lugar de fazer festa, de fazer bagunça, de brincar, não. É um lugar de cultuar ao Senhor, como eles devem aprender a cultuar a Deus em casa também. Então o que eles fazem lá, o que nós fazemos no templo, é o resultado do que se produz em casa. Então apresente Jesus para o seu filho e pode ter certeza que a vida dele será transformada. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Seja restaurada, mãe. Seja restaurada, porque é isso que o Senhor está fazendo conosco nesses últimos dias. Se esse vídeo falou com você, se esta palavra tocou no seu coração, curte aí, dá um like, compartilha essa palavra com outras mães. E se você ainda não é inscrita aqui no nosso canal, se inscreva. E que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.